Paz na terra aos irmãos de bom coração. Projeto História Fala Comigo. Uma forma de aprender a Bíblia é falar sobre os personagens dela. Iniciaremos uma série contando riquezas de detalhes com histórias que irá inspirar o seu conhecimento. Temos alguns ministros convidados que estão fazendo parte desse projeto. Pegue já seu papel e sua caneta e prepare o seu esboço. Fala comigo. História Fala Comigo, a paz do Senhor Jesus, a todos os meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma noite para compartilhar uma história de um homem chamado Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Abitais, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia tem chegado até mim. Se levantou, pois, Jonas para fugir diante da face do Senhor. E ele desceu aonde estava o navio, e ali ele comprou a sua passagem para um navio que estava indo para Társia. E ele entrou dentro desse navio. E o Senhor mandou sobre o mar uma grande tempestade. E os marinheiros desse navio começaram a falar para os outros que clamassem aos seus deuses para saber que ocasião que veio essa tempestade sobre o navio. E eles lançaram sobre o mar as suas fazendas. Glória ao Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jonas, porém, ele desceu dentro do porão e ele dormiu um profundo sono. E o dono daquele navio chegou até Jonas, dizendo: desperta tu, declara, clama ao teu Deus, para que ele livra nós. E aqueles homens se reuniram, os marinheiros, para jogar sorte para saber qual ocasião veio aquela tempestade, por qual pessoa que veio aquela tempestade ao mar. E ali eles fizeram e lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. E a Bíblia vai dizer que os homens eles falaram para Jonas: declara a nós, pois tu, de onde você é? De que cidade você é? De que povoado você é? E Jonas, porém, declarou, dizendo: eu sou hebreu, e eu sirvo ao Senhor, o Deus que fez o céu e a terra seca. E aqueles homens falaram para Jonas: declara tu, pois, para nós, que façamos nós? O que faremos nós? O que nós vamos fazer para essa tempestade se acalmar? E Jonas, ele falou: vocês lançam eu sobre o mar e a tempestade vai se acalmar. E os homens tentaram com a sua força tentar chegar à terra seca. Porém, cada vez que eles tentavam, a tempestade era mais forte. E esses homens, vendo que eles não iam conseguir, e agora eles falam para o Senhor, dizendo que o sangue desse inocente de Jonas não caia sobre ele, mas que seja feito assim a vontade do Senhor, porque veio a tempestade da parte de Deus, porque Jonas declarou, porque Jonas fugiu diante da face do Senhor, e o Senhor mandou aquela tempestade sobre o mar, por causa de Jonas. E ali esses homens, eles pegaram Jonas e lançaram Jonas sobre o mar. E quando Jonas ele caiu dentro da água, a Bíblia vai dizer que no mesmo instante a tempestade se acalmou. Aqueles marinheiros, eles se alegraram, porém Deus ele mandou um grande peixe e engoliu Jonas.
E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre, na barriga daquele peixe. E os marinheiros que estavam no navio ofereceram sacrifício ao Senhor de agradecimento. Louvado e exaltado é o Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Paz seja convosco, boa noite. Aqui eu quero falar sobre o chamado de Jonas e a fuga de Jonas. Capítulo 1, no versículo 2, Deus dá uma ordem a Jonas. Jonas, dispõe-te, levanta-te e vai e prega contra a cidade de Nínive. Só que naquele momento Jonas levanta-se e vai, mas não para Nínive. Jonas vai para Jope. Jonas toma a direção errada, ao contrário do que Deus tinha ordenado para ele. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, onde encontrou um navio. E após Jonas receber a ordem de Deus, que foi uma ordem, não foi um chamado, foi uma ordem, Jonas levanta e vai, se dispõe e me obedece, E Jonas não obedeceu. E após Jonas receber a ordem de Deus, Jonas foge com medo. Ele decide recusar seu propósito e ignorar a voz de Deus, Ele ignora a voz de Deus. O motivo do medo de Jonas era que os ninivitas, aleluias, os ninivitas que os ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade, um povo um povo guerreiro, cujos soldados eram sanguinários e sem misericórdia. E se a profecia fosse nos dias de hoje, seria um Iraque, onde registra o maior número de cristãos martirizados, certamente. E se tivesse no lugar de Jonas, teríamos medo também, E essa ordem de Deus nos ensina que muitas vezes Deus nos pedirá coisas que não estarão em acordo conosco. Deus pedirá coisas para nós que não estarão de acordo com nossos interesses, mas é nesse momento que revela que se somos servos de Deus, somos servos de verdade, na obediência, na fidelidade, no momento que colocamos à disposição no seu reino, estamos aceitando ser usado da forma que Ele desejar. Aleluia, glória a Deus. Ainda que nos pareça aos nossos olhos difíceis de realizar ou desconfortável de cumprir, a partir do momento em que o chamado de Deus repercute em seu coração, você perde o direito de determinar destinos para a sua vida. Aleluia. Pois o chamado, quando revelado, nos coloca diante de 2 escolhas: desobediência ou fidelidade. Aí é você que escolhe se você quer ser obediente ou se você quer ser fiel ao Senhor. E Jonas dorme. Enquanto isso, Jonas estava no porão, deitado, dormia profundamente. Versículo 4 e 5. O profeta Jonas tentou fugir, mas Deus não está disposto a deixar o profeta se esconder. Aleluia. Como também acontece com muitos hoje em dia, tentam fugir da presença de Deus, tentam se esconder, mas Deus fala: estou aqui, estou de olho, estou te vendo. Aleluia. E aleluia, glória a Deus. E o profeta se esconde no fundo, no porão de um barco, e Deus envia uma tempestade, uma grande tempestade, ao ponto de afirmar que o navio estava a ponto de ser totalmente despedaçado. Aleluias. E para alguns a tempestade era uma punição ou castigo de Deus, aleluia, na vida do profeta Jonas, mas acredito que era, glória a Deus, demonstração de misericórdia na vida de Jonas, aleluia, dando uma segunda chance para o profeta Jonas, como Deus tem dado para mim e para você tantas chances quando erramos, falhamos, negligenciamos a vontade de Deus, e Deus dá uma chance para ele se arrepender. Era basicamente uma forma de trazer o profeta Jonas para a sua chamada, para seu propósito. O profeta Jonas nunca imaginou o quão persistente Deus poderia ser, aleluia, na qual Deus poderia escolher outro para cumprir essa missão. Mas Deus escolhe Jonas
porque Jonas era contemporâneo de Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Entretanto, Deus escolhe Jonas para essa grande missão. Aleluia. Jonas foi dormir, um sono profundo, um sono que não acordou mesmo com o balanço do mar, mas os marinheiros lançam uma sorte. O capitão dirige-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-te e clama ao seu Deus. Aleluia. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E ali os marinheiros apavorados atiraram as cargas ao mar para tomar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo, né? Jonas estava descansando tranquilamente. E então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes, aleluia, para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que está nos acometendo, aleluia, aleluia, glória a Deus, e que se abateu sobre nós. Grande Deus, tiraram sorte, caiu sobre Jonas. Jonas é lançado ao mar. Um grande peixe, Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. E depois Deus pega Jonas. Dentro desse peixe, Jonas ora, clama a Deus verdadeiramente. E Deus tem misericórdia da vida de Jonas e lança ele fora na terra, mas envia ele a Nínive a cumprir a vontade de Deus. Então o que eu tenho para te dizer: não adianta nós fugirmos da presença de Deus. Não adianta nós fugirmos da presença, da vontade de Deus. Porque quando Deus determina um destino para mim e para você, Ele fala: vai, porque Ele se encarrega do resto. Não pague passagem sem volta. Pague a tua passagem na presença de Deus para você ter um retorno para casa, mas não uma passagem para que você fique preso dentro do ventre de um peixe. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Paz seja convosco a todos que estão assistindo no canal Fala Comigo! O pastor Juscelio trazendo para vocês uma mensagem sobre Jonas. Uma meditação sobre Jonas. Jonas tinha alguns atributos sobre como ele era, né? A gente sabe aqui, eu vou só ler a parte final aí, o capítulo 4 de Jonas, para nós entendermos o início dele, né? A gente sabe que o fundamental é o fim das coisas, não o princípio delas, né? Tem gente que começa bem, mas termina mal. Tem gente que começa mal, mas termina bem. Lógico que o meio não justifica os fins, né? Mas, na verdade, a gente tem que ser fiel do início ao fim, né? Então, ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Ser fiel até a morte. Então, Deus nos chama para sermos fiéis. Jonas tem algumas coisas aqui, como é o ser humano normal, como profeta. Engraçado que a maioria dos profetas, você sabe que é usado por Deus, muitos são tribulosos, né? Muitos realmente não... Você vê que é vaso de Deus, mas dá aquelas complicações. Alguns têm pavio curto, outros já quer falar na lata, quer ser o sincerão, mas não tem aquela ética, né? Como Jesus tinha. Então, profetas são uma coisa, agora Jesus, ele é o profeta dos profetas. Ele é o nosso maior exemplo. Então, vamos trazer algumas referências de Jonas aqui. Aí depois que Jonas pregou, anunciou, você sabe toda a história, ele ia para um lado, Deus usou um transporte, né, inusitado, um transporte marítimo natural, feito pelo próprio Criador, né, não feito por mão de homem. Então, o transporte já foi inusitado para carregar o profeta dele, né. Ah, mas Deus ia controlar. Deus nunca perdeu o controle de nada, aprenda isso. Deus está no controle de tudo e pronto, acabou. Então o negócio é a nossa fé, não são as circunstâncias, mas é a nossa fé que não pode ser abalada. Então depois que o povo se arrependeu de Nínive, né? Que Deus queria isso, aí que aconteceu? Jonas ficou desagradado, extremamente desagradado, né? Então ele não gostou disso, do que aconteceu, por isso que ele tinha fugido para Tarso, não queria que o povo se arrependesse. Alguns historiadores dizem que lá eram matadores de profetas. Então, os profetas queriam a morte daquele povo lá. Então, entenda só toda a história aqui depois do processo do arrependimento. Jonas, ele não gostou, extremamente entristecido, ele pediu para Deus tirar a vida dele, que é melhor ele estar morto, porque ver uma injustiça daquela, entre aspas. É igual você ver pessoas aí que às vezes estão na casa do pai e falam, não, gosto das coisas certas. Só que só as pessoas fazem mais coisas erradas. Porque a maioria dos críticos,
eles estão mais ocupados em criticar do que fazer. Então, antes de criticar, vamos fazer e consertar aquilo que tem que ser consertado. Então, se a gente vê erros em qualquer lugar na igreja, nós devemos ser usados para mudar a situação, não para julgamento. Então, lógico, tratamos aí do Antigo Testamento, dos profetas menores, em Jonas, antes de Jesus. Mas isso é uma sombra do Novo Testamento, como diz a Bíblia, para entendermos a profundidade daquilo que foi Jesus. Então, como é a sombra de Jesus, Jesus é o padrão perfeito para seguirmos. Então, aqui tem esses profetas para a gente pegar o padrão para nós não seguirmos. Alguns profetas de hoje acham que é olho por olho, dente por dente, quer, se não quer, já dispensa. Deus não é assim. Pensou se Deus fosse assim, a gente estava todo mundo perdido e lascado. Mas louvado seja Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que tem alguém que morreu por nós. Então Deus nos amou. Como eu falei na igreja no domingo, né? Deus, na verdade, nem critica aqueles que são maus. Os maus têm que ser amados, não criticados. Porque o amor muda as pessoas, a crítica não vai mudar ninguém. O amor é mais forte que a morte e Jesus usou isso. Não para criticar Judas, não para criticar Pedro. Mas o amor dele fez com que ele cumprisse o plano, Pedro se convertesse e Judas foi para um propósito que ele tinha. Então eles não tinham muito amor, não. Então o negócio deles era olho por olho, dente por dente. O que aconteceu? Aí Jonas, né, ficou distante no monte olhando para ver o que ia acontecer com a cidade. Esperava Deus descer fogo do céu, enxofre, acabar como foi Sodoma e Gomorra. Só que ele sentou, ficou esperando, Deus fez nascer uma boboreira. Quanto tempo Deus fez nascer? Bom, Deus pode fazer nascer em 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. E Jonas ali cresceu a boboreira, ele estava no sol, cobriu ele, fez a sombra, e nisso ele gostou da boboreira. Aí depois vem um bicho e picou, e matou a boboreira, e ele se alegrou com a boboreira, mas depois se entristeceu. Ele falou, Deus, tira a minha vida. Então o desejo dele era morrer. Bom, finalizando a história, o que Deus quis falar para ele? No 11 aí, fechando, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então a boboreira ficou com compaixão, agora o povo não, queria que o povo morresse. Então, é moral da história, Deus ensinou essa lição para o profeta se aperfeiçoar. O trabalho, lógico, foi de salvação com as vidas e também de crescimento para o profeta e até para nós nesses últimos dias. Então, devemos olhar como Deus olha, amar como Deus ama, porque Deus é supremo, acima de todas as coisas. Então, tudo o que aconteceu foi no controle de Deus e permitiu toda essa ida e volta, o transporte. Ele pregar, convenceu ele e o povo se converteu e se voltou ao Senhor. Então Deus é Deus, está acima de tudo, vamos confiar e entregar nossa vida na mão dele. Então toda essa história aí, rapidinho, inusitada, só para você ir lá no livro e meditar mais ainda e despertar, porque Jonas é uma história fenomenal que até o próprio Jesus citou. Então, para fechar, há mais de 20 anos atrás aconteceu esse fato, um pescador caiu no alto mar, se perderam, né, dos outros, não acharam ele. 3 dias depois pescaram um grande peixe, foi um tubarão-baleia. Eu lembro dessa reportagem que passou, literalmente, porque Deus é Deus e mostra que Ele é Deus. Então acharam 3 dias depois, pescaram esse grande peixe, quando cortaram, estava o homem lá dentro vivinho. Então esse é o trabalhar de Deus. Então Deus está aqui para convencer todo mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe vocês, fique ligado e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Oh, glória! Olá, seja muito bem-vindo. Mais um programa do projeto Fala Comigo. E você está no nosso canal. Não perca os nossos vídeos.